Fala, fogueteiro! Vamos falar aqui hoje sobre a criação de skills lá no Antigravity? Bom, eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre como que você baixa packs incríveis de skills. Vou deixar os vídeos aqui nos cards para você, tá bom? Só que eu nunca expliquei exatamente como que você cria as suas próprias skills. Como que você faz, por exemplo, ali as skills globais. Robson, o que são skills globais? Você quer entender? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te falar o que são skills globais, o que são skills de projeto, como que você cria sua própria skill, skills que vão servir de base para você criar outras skills 100% gratuito, tá? Mas para entender tudo isso, você tem que se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e, obviamente, deixar o seu like se esse vídeo for bom para você. Se ele for ruim para você, pode me xingar aí nos comentários, eu tô te esperando, olha o foguete. E claro, eu vou te fazer um convite especial aqui para você conhecer o meu primeiro aplicativo com IA, que é o curso onde eu vou ensinar você a te pegar pela mão e mostrar como que você cria aplicativos exatamente como esse que você está vendo aí na tela. Que é um aplicativo feito 100% com inteligência artificial, utilizando, por exemplo, o Antigravity como uma ferramenta. Nesse caso, você vai conseguir criar app, sistemas, várias outras ferramentas aí para o seu negócio, ou mesmo para lançar a sua ideia que está guardada aí na gaveta há muito tempo. Te espero lá, clica aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, beleza? Dito isso, o meu nome é Robson Oliveira, tô muito feliz aqui de poder estar com você hoje, tá bom? Muito obrigado e bora pro vídeo. Criar skill é bastante simples, é só você pedir lá para ele. Mas tem um jeito certo de você criar as skills para você não se embananar e fazer tudo errado. Porque pelo menos eu no começo eu fazia as skills de forma totalmente errada. E por esse motivo, eu deixei liberado uma pack de 1000 skills. Aí o que eu falei? Vou deixar a pack lá de 1000 skills para os meus fogueteiros do coração. O que aconteceu? Começou a gastar os meus tokens adoidado. Isso porque se você tiver skill demais, você gasta muito token. Então você tem que saber o que você está fazendo para que você não tenha esse problema. Agora é melhor você ter as skills selecionadas e direcionadas. É como se você tivesse um canhão e fosse direcionar ele ali para o seu alvo correto. Então, eu vou mostrar para você alguns detalhes importantes antes, que aí antes da gente ir lá para o Antigravity, eu já mostro para você detalhes aqui e você vai entender certinho. Basicamente, as skills, elas são justamente voltadas para você ter mais performance. Nossa, que curioso, né? E aí você tem uma economia aí justamente de tokens. Está colocado aqui economia para agentes, porque você consegue, através das skills, criar agentes. Então você tem as duas coisas. Quando você tem uma sequência de várias skills, você consegue criar vários agentes. E quando você tem skills configuradas para tarefas específicas, você tem os workflows, que é justamente o vídeo que eu estou deixando aqui, em que mostrei para você 37 skills especialmente já criadas aí, para quem cria aplicativos com inteligência artificial. Mas como você precisa de um Antigravity mais inteligente, você criar as suas próprias skills porque ali você não vai depender, por exemplo, de algo criado por outra pessoa, e sim com as suas próprias informações, que é o que eu vou te mostrar aqui. A gente então tem uma performance boa, até 10 vezes superior. Esse número aqui pode ser verdade ou não, enfim, vai depender da situação. Você tem uma economia real de tokens quando utilizados da forma correta. Você vai entender que quando você fizer os seus próprios skills, a economia ela fica real, porque você já não precisa mais ficar pedindo certas coisas o tempo todo, sabe? E você também tem aí uma consistência reutilizável. Beleza, então você vai ter aqui a parte de como funciona uma skill, e é bastante simples, você vai basicamente ter um arquivo MD, correto? Que é o chamado arquivo Markdown, que ele é legível aqui pelo Antigravity. A galera muito fala sobre a questão do Cloud Code, que você também consegue criar, por exemplo, skills ali para o Cloud Code. Você tem, então, os tipos de skill, que seriam as skills globais e as skills locais. O que é uma skill global, Robson? Agora eu volto naquela pergunta lá. Basicamente, é uma skill que ela vai pegar sempre que você utilizar o Antigravity. Utilizou o Antigravity, está na skill global. Aí você tem que deixar ela configurada para isso. E uma skill local é uma skill específica para aquele projeto. Então, por exemplo, você está fazendo um site ali, você precisa de uma skill para aquele site, para você não gastar tokens ali em todos os seus projetos, utilizando uma skill, que no caso ela precisa funcionar somente naquele site. Ah, eu quero uma skill que tem um determinado design kit. É design kit? Qual que é a palavra? Enfim, você tem uma skill voltada para uma situação específica, aí você vai colocar ela dentro da pastinha. Se você quer uma skill que funcione globalmente, você vai colocar ela no Antigravity como um todo. Então, com o meu Antigravity aqui, eu vou fazer o seguinte. Antes de qualquer coisa, eu posso criar uma pasta aqui dentro ou abrir uma pasta. Como é que você faz a sua primeira skill? Como é que você define ela como global ou como uma skill de projeto? Quando você vem aqui nesses 3 pontinhos do lado superior direito, você tem aqui o Customization. No Customization, você tem os rules, né, as regras. Então, você tem, por exemplo, uma regra global. Quando você cria uma regra global, é justamente o tipo de skill que você precisa. E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma skill que é uma skill que cria outras skills.
Isso porque essa skill ela já vai saber exatamente o que fazer, como fazer, sem que você tenha que ficar pedindo, por exemplo. Então, o primeiro passo seria justamente esse. Você vai clicar aqui em global, por exemplo, e você vai criar uma skill global. Então, aqui dentro, nós já, assim que a gente clica aqui em global, ele já abre para a gente um arquivo Markdown, porque essa aqui seria, vamos supor, a skill global mãe. Isso porque nós estamos pedindo o seguinte: traga as respostas de forma resumida, direto ao ponto, sempre em português brasileiro. Eu sou um criador de aplicativos com inteligência artificial e entendo muito pouco de código. Preciso que me direcione sempre com linguagem simples. E 3, sempre ao salvar novas versões do GitHub, utilize um esquema de marcação com. E aqui ó, nós estamos falando justamente que na hora de fazer o nosso Git, quando a gente utiliza ali a conexão com o GitHub, você vai colocar o nome da alteração, data e horário do commit. Por quê? Porque dessa forma você depois consegue entrar lá no GitHub e fazer e retornar para versões anteriores. Isso é bem interessante, tá bom? Com isso aqui em mãos, a gente tem a nossa primeira skill. Vou vir aqui, vou salvar. E essa aqui seria a nossa primeira skill global. Então ela já fica aqui, inclusive, ó, com uma regra, tá vendo? Ela é uma regra principal, né? Ela é tipo assim, ela é a skill acima de todas as skills. Agora nós vamos criar uma skill global que engloba uma outra questão, que é uma questão também bem interessante, que é o seguinte: uma skill que é uma criadora de skills vai facilitar a nossa vida do ponto de vista onde, ao invés da gente ter que toda vez dar os comandos e falar como fazer uma nova skill, ela já vai saber como fazer, onde salvar, o que fazer e tudo mais, e só isso já economiza bastante tokens. Como é que você vai fazer isso? Você vai colar aqui as instruções que eu vou deixar para você baixar aqui embaixo, tá bom? Então, entra lá e você vai conseguir baixar essas instruções para você só copiar e colar. Essas instruções vão estar dentro do arquivo, onde você vai ter basicamente o seguinte prompt: crie uma skill global, ou seja, que esteja disponível para todos os próximos, né? Próximos, oh meu Deus. Próximos projetos que eu for usar aqui no Antigraph. Desculpinha. A partir do documento que eu vou te mandar abaixo. Então aqui ó, você tem as instruções. Você tem, inclusive, aqui o próprio caminho que eu coloquei, que seria o caminho. Você tem a pasta, né? Gemini, Antigraft, Skills, criando skills. Então, toda vez que você criar uma nova skill, que ela for uma skill global, que ela vai ficar aqui dentro, ela vai ficar justamente dentro dessa pasta, porque nós já estamos aqui colocando essa questão pra gente, tá bom? Inclusive, ele põe o próprio nome aqui direto da skill, o nome da skill e etc e tal. Então, depois que você fizer isso, é só dar um Enter aqui, ó, que ele vai criar. Eu vou selecionar o modo Planning no Gemini Pro Wow, é isso mesmo. Ok, então criou aqui pra gente, a gente pode observar o caminho dele, ele tá aqui justamente na nossa pasta. Skills, criando skills, skill. O meu, ele vai ter uma peculiaridade, você vai entender agora. Eu vou clicar aqui, ó, com o botão direito, copiar o caminho. Vou vir aqui no meu Windows, que no meu caso é o Windows. Vou colar aqui esse caminho, ó, ele abrir pra gente a pasta da skill. Na verdade, eu vou tirar aqui o skill da frente, porque senão ele vai abrir o skill diretamente, não é isso que eu quero. Aqui, então, a gente tem um caminho. E o que que acontece? Eu coloquei lá na pasta, mas na verdade, eu já havia criado isso antes, então, só para você entender. O caminho ficou o meu usuário aqui, Gemini, Antigraft, Skills, criando skills. Então aqui eu tenho skills. Sempre que ele for criar skills, ele vai puxar aqui essa informação de forma automática. E por que isso? Porque o Antigraft ele tem uma inteligência. Como estamos falando aqui de uma skill global, ou seja, está dentro da pasta Gemini, Antigraft, Skills, criando skills. Tá? Então ele já vai entender isso justamente porque é daqui que ele vai puxar. Então agora que a gente já tem uma skill criadora de skills, né, essa inteligência é interessante aí pra gente. Vamos então pedir a criação de uma nova skill. Então uma coisa interessante e inteligente que você pode e deve fazer é, por exemplo, vir numa inteligência artificial e pedir ideias. Porque para isso as inteligências artificiais de chat ainda são muito boas. Dê ideias de skills para o Antigraft. Para mim é ótimo, né? Meu Deus, para mim, que isso, me quebrou. Que sou criador de aplicativos com IA com os textos dessas skills já prontos. Então ele trouxe para mim aqui 5 ideias de skills que tem tudo a ver justamente com o que eu faço, né? A questão lá de webhooks que a gente utiliza dentro do Stripe, lá para o Supabase. Se você não sabe o que é webhook, eu te recomendo conhecer o mestre dos aplicativos com IA, porque ela ensina você a criar webhook para automatizar funções de pagamentos no seu aplicativo com IA. E o precinho, assim, é preço de banana. Você tem que entrar lá, fogueteiro. E aí depois você tem aqui, ó, skill de gerador de manifesto PWA, que é justamente aquele tipo de aplicativo que você consegue salvar direto na tela do seu usuário, sem precisar instalar nada, tá? Uma skill de otimização de SEO para landing pages, opa, muito bom esse aqui. Revise o arquivo da página atual e tal, tem todo um texto aqui, que eu não vou ler tudo aqui agora, mas é basicamente você pedir skills que estejam relacionados com o que você faz aí, como funciona o seu aplicativo. Esses aqui já seriam interessantes por si só, né? Então eu vou copiar eles aqui, vou pedir para o Antigraft, crie cada uma dessas 4 skills para eu usar. Mas aqui não seriam skills globais, porque aí vai depender do projeto. Então nesse caso eu só vou pedir ele para criar como skills
de projeto. Então, crie cada uma dessas 4 skills de forma comum para eu usar nos meus projetos. Eu posso estar em cima dessa informação aqui, mas não tem problema porque ela vai ficar ali em cima para você. Daqui a pouco ela vai aparecer aqui em cima. Quer ver aqui, ó. Então, basicamente, eu pedi assim, crie cada uma dessas 4 skills de forma comum para eu usar nos meus projetos. Então, aqui não é uma skill, deixa eu deixar bem claro aqui, ó, não são skills globais. E aqui a gente já está criando skills que não são globais. Lembrando, se você vai criar skills globais, seriam essas skills aqui. Aqui no Gemini.md você coloca as suas regras. Aqui você pode colocar quantas regras você quiser. E eu vou só já soltar aqui, eu vou clicar no Run para ele iniciar o processo. Enquanto ele vai fazendo aqui, eu vou explicando para vocês o conceito. Você pode colocar quantas regras você quiser. Então, por exemplo, até uma outra regra, vou dar um exemplo aqui. Eu só uso azul nos meus projetos. O meu design system constitui em... E por aí vai, tá? No caso, ele está criando todas as skills com o mesmo nome. Eu acho que é porque a regra está pedindo isso. Eu vou ter que alterar a regra justamente para ele não criar todas as skills com o mesmo nome, porque isso é um problema. Ele está criando aqui as nossas skills e daqui a pouco a gente confere como é que ficou lá. Mas basicamente aqui dentro desse Gemini.md você vai colocar todas as regrinhas, porque são regras absolutamente globais. Essa skill aqui, ela também é uma skill global. Porque ela já influi aí justamente naqueles pedidos que nós fizemos. E agora nós estamos criando skills que não são globais, tá? Elas são skills comuns. Pronto, fogueteiro, agora você consegue criar quantas skills você precisar. Eu quero criar uma skill para poder criar APK. Beleza, você consegue. Quero criar uma skill para poder criar um aplicativo para Apple, para transformar isso aqui. Você consegue fazer o que você quiser. Ele até mandou aqui pra gente, ó. Cria as 4 skills que você pediu, elas foram salvas dentro do... no caso, dentro da pasta aqui. Inclusive, você tem os caminhos específicos, caso você queira encontrar. No meu caso, eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu vou copiar o caminho aqui e vou abrir uma dessas pastas para você entender. O meu ele vai ter justamente a especificidade, porque eu já havia feito isso, eu já havia pedido essas informações antes. Eu já havia criado aí as skills globais para mim, e dessa forma, aqui ó, tá vendo? Ele está aqui dentro dessa pasta, certinho, exatamente como a gente já imaginava. E eu precisei já criar antes, porque eu gravei inclusive um vídeo mostrando para vocês como é que vocês criam tudo isso e tudo mais, para você criar um super agente de inteligência artificial. O seu antigraft agora ele está muito mais inteligente, ele está muito mais sagaz, entregando muito mais resultado. Como é que eu consegui isso? Com o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards também. Lá, na verdade, é melhor você assistir nossa playlist. Assiste nossa playlist lá, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? É isso aí, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, se inscreve no canal e, obviamente, não se esqueça de conhecer lá o meu primeiro aplicativo com ela. Tô esperando você, tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo e